Mais uma vez estamos aqui para compartilhar, para trocar experiências, saberes. E hoje, no nosso segundo ciclo de debates do LASH, nós temos a professora Lília Zanoni. Seja bem-vinda, professora. Obrigada, agradeço muito o convite, feliz por estar aqui trocando com vocês. Nós aqui estamos muito felizes. E o ciclo de debate do LASH é um evento que vai acontecer, já está acontecendo, né? Esse é o segundo, desde julho até dezembro desse ano, com duas palestrantes ou dois palestrantes na área de trabalho, dentro da terapia ocupacional, e a gente espera cada vez mais ter a participação de vocês. Então, compartilhem, avisem, sigam o LASH Laboratório, @LASH Laboratório, que é o nosso Instagram, e a gente vai estar divulgando mensalmente os participantes dos próximos ciclos. Para a gente é um prazer ter a professora Lília. Nós temos aqui diversas pessoas, tem algumas que eu não conheço, isso é muito bacana. Tem outras pessoas que fazem parte do nosso dia a dia, meu e da Lília, e também meu, né, enquanto professora da Universidade Federal da Paraíba. Então, mas só reforçando, o debate, essa primeira parte, que é uma palestra, uma atividade, ela corresponde de 20, eu tenho um tempo limitado de 20 a 40 minutos, e depois a gente tem 20 minutos de trocas, experiências, perguntas, enfim. Então, eu peço mais uma vez, né, que vocês desabilitem o microfone, todo mundo está com o microfone desabilitado, mas é isso. Lília, seja bem-vinda, pode iniciar. Obrigada. Então tá bom, gente. Eu fiz aqui uma apresentação para poder guiar um pouquinho, compartilhar aquilo que eu quero conversar com vocês, mas a ideia é que eu consiga fazer algo bem rápido e para que a gente possa conversar, né? A ideia, se vocês quiserem, vocês podem me interromper durante a minha fala, mas a ideia é eu usar só uns 20 minutos, espero que eu consiga fazer isso, para contar um pouquinho para vocês da minha trajetória e também contar um pouquinho porque eu escolhi esse título para essa conversa hoje, que tem a ver com a minha trajetória, com a terapia ocupacional e o trabalho, e poder ouvir um pouco de vocês, que a gente consiga conversar, e para isso eu escolhi falar sobre as coisas que eu já vivenciei em relação à indústria, tá? Eu sou da Universidade de Sorocaba, né? Meu nome é Lilian Zanoni Nogueira. Eu me formei em 2004 na Universidade de Sorocaba, que é uma universidade comunitária. Em questão de trajetória de especialização lato sensu, eu fiz duas, né? A primeira em qualidade de vida na empresa, que é na Unicamp, infelizmente é uma especialização que não existe mais, mas ela é interdisciplinar. Então eu fiz na educação física, que era o foco, assim, e foi muito interessante porque a gente teve várias pessoas de várias especialidades, sempre trabalhando com essa questão de qualidade de vida em empresa. Fiz a especialização em ergonomia, porque é uma ferramenta que eu tenho utilizado bastante, né, para trabalhar. Para a carreira acadêmica, eu sou professora, né, além de consultorias e do trabalho que eu vou mostrar para vocês que eu tive dentro da indústria, enquanto terapeuta ocupacional, eu também sou docente, e desde 2008, e foi onde eu comecei o mestrado em educação, mas com foco na questão do trabalho docente e da deficiência. Então, eu estudei um pouco o que se modificavam na trajetória docente quando os professores têm na sala de aula pessoas com deficiência. Fiz algumas disciplinas do doutorado no programa de reabilitação da USP, de 2013 a 2014, mas o doutorado mesmo, a entrada e a saída e a formação em doutorado foi pela UFSCar, de 2015 a 2019. E eu sempre falo, né, que eu acho que é o maior orgulho a gente poder ter um primeiro doutorado, um primeiro programa de doutorado específico em terapia ocupacional da América Latina. Então, eu entrei nessa trajetória, e eu acho que isso faz muita diferença para a gente, enquanto Brasil, ter um doutorado em terapia ocupacional aqui.
Eu não estou vendo as imagens, Bárbara, então, se não estiver saindo, eu só estou vendo a minha apresentação. Não sei se vocês me veem, mas qualquer coisa podem Tá parar, tá tudo bom? ótimo. Então tá bom. Não, Lívia, só um aviso, as pessoas podem alterar o modo de telas dela. No meu está Ah, aparecendo você e a apresentação, tá ótimo. certo. Então tá bom. A primeira coisa que eu queria falar, antes de falar da minha trajetória, das minhas buscas práticas e teóricas, é como eu entendo a terapia ocupacional e trabalho, tá? E eu acho que é importante dizer que a gente está num momento, no Brasil principalmente, onde a gente entende a terapia ocupacional e trabalho em dois eixos. E não acho que tem um eixo correto e um eixo incorreto, mas eu queria deixar muito claro que existe um eixo onde a gente entende o trabalho como interface de qualquer área, o trabalho enquanto uma ocupação humana, e aí entendendo que o trabalho ele é central na vida do indivíduo adulto, mas existe um outro eixo, e é o que eu acho bem importante que a gente enfatize, eu acho que também é o objetivo desse laboratório, que é entender que existe um campo do trabalho com uma especificidade interventiva em terapia ocupacional, e que vai trabalhar com todas as questões do trabalho e do trabalhar. Então, tudo que envolver a relação desse trabalhador com o seu trabalho é uma área específica, é uma especialidade da terapia ocupacional, né? Então, eu acho que é bem importante a gente entender isso. Todas as pessoas que têm trabalhado e militado nessa área, a gente tem dito muito isso onde a gente vai, tá? Mas não acho que seja errado, eu acho que a gente precisa pensar no trabalho enquanto um eixo de ocupação humana, né? Eu coloquei uma definição aqui de terapia ocupacional da Júnia Cordeiro, que eu acho que ela é bem interessante, bem atual. Ela diz que terapeuta ocupacional deve ser reconhecido por resolver questões do ser ocupacional, autonomia, independência, participação social, desempenho satisfatório em todas as ocupações de suas necessidades, possibilidades e desejo. Isso é uma questão bem ampla da terapia ocupacional. Então, é claro que a gente entende que o trabalho é um eixo de ocupação, mas existe um eixo específico de intervenção e de estudos para a gente entender quando a gente está trabalhando especificamente nessa área, tá bom? Queria também deixar claro que a gente entende que terapia ocupacional e trabalho está muito além do que eu vou conversar com vocês aqui hoje. Eu vou falar de um espaço específico de intervenção. Mas a terapia ocupacional e trabalho, ela está para as questões de políticas e reformas, para a questão da uberização, da precarização do trabalho, principalmente nesse eixo, um grande avanço, principalmente na especificidade em relação à previdência social, em questão às situações sociais de trabalho, por exemplo, eu coloquei aqui algumas imagens de trabalho infantil, que também é algo que é específico da área de trabalho, tá? Para além disso, hoje eu vou falar especificamente da indústria, tá? E aí eu já explico por que eu coloquei esse título, né? Terapia ocupacional e indústria, mundos divergentes ou possíveis? Eu coloquei algumas imagens e acho que se eu conseguir, eu vou rodar um filme aqui também, que são alguns lugares, esses são lugares reais que eu trabalhei, né? Foram esses trabalhadores que foram os meus clientes, foram as pessoas que eu conversei, foram as intervenções que eu trabalhei. E sejam elas num campo de trabalho específico de indústria, ou num campo específico de escritório, por exemplo, como esse trabalho que é um trabalho extremamente repetitivo, onde a cena que vocês estão vendo é o que a pessoa vai fazer durante todo um percurso de trabalho. E outras imagens que vocês podem ver aqui são imagens que são da minha realidade. E aí a gente olha, geralmente, essas cenas e a gente fica muitas vezes, e eu acho que isso é bem importante que eu deixe claro, se perguntando se esse é o nosso lugar. Enquanto terapeuta ocupacional, com uma função política, de pensar as questões da precarização do trabalho, como a gente se contenta ou consegue contribuir com uma realidade dessas, né? Então, eu já queria deixar claro que essa é uma realidade, é uma possibilidade, e eu não concordo que é um mundo divergente, eu acho que é um mundo possível. Viver no capitalismo é algo que todos nós estamos. A gente precisa pensar que lugares a gente ocupa dentro desse sistema,
né? Mesmo quando a gente está aí, nesse olho de furacão, nessas imagens que vocês estão vendo, que não são imagens bonitas de ver, legais, interessantes, que vocês desejariam estar nesse lugar. Mas é daqui que eu estou falando, tá bom? E para isso, eu queria deixar bem claro que a primeira intervenção que eu tenho em qualquer lugar que eu esteja em relação à saúde e trabalho ou a outras questões, né? Eu também trabalho em outras áreas da terapia ocupacional, em alguns momentos da graduação, mas quando eu estou pensando em trabalho, a primeira coisa que eu preciso é entender o meu cliente. E esse cliente é um cliente de planilha, é um cliente de engenheiro, é um cliente de número, é um cliente de valor monetário, é um cliente de pesquisa de mercado, de performance, de tempo, de padrão, de relações de poder, de sustentabilidade, de inovação, de evidência e de comprovação. E aí eu contraponho para vocês, beleza, esse é o meu cliente, né? E o que é específico de terapia ocupacional que conversa com esse mundo? Então, eu quero dizer que o que conversa com esse mundo, por mais que as imagens que eu vou mostrar, as planilhas que eu vou mostrar de coisas que eu trabalho, que eu acho que é legal vocês verem aquilo que eu me especializei para conseguir entender o meu cliente, ele tem a ver com a ocupação do trabalho, tudo que envolve a sua rotina. Então, eu preciso entender da rotina da planilha, da planta de empresa, da automação, da inovação, de pensar sustentabilidade e de entender as relações de poder nesse contexto, para poder fazer algumas coisas que são muito caras, raras e possíveis para nós enquanto terapeutas ocupacionais, que é a escuta qualificada, afeto, mas que também é performance física, prevenção, diminuição de dor. Então, tudo que eu puder utilizar de recurso específico ou que eu busque em outras áreas que possa dar conta de cuidar desse universo, desse mundo, é o que vai ser possível para mim. E também, já adiantando uma outra discussão, que eu preciso aproveitar aquilo que esse mercado, que esse cliente vai entendendo que é possível, que é a única coisa que ele conseguiu conhecer até o momento. Por exemplo, um exemplo prático, ginástica laboral. Você fala de ginástica laboral no ambiente de indústria, as pessoas acham que sabe o que é. Quem sabe o que é? Os engenheiros, os chefes de produção, RH. Então, é por isso que eu não sou contrária, e por isso que a gente tem dentro da nossa própria área profissional uma possibilidade de intervenção pela ginástica laboral. E aí, sempre a gente pensando que existem diversas formas de pensar intervenção e técnicas. Algumas são boas, outras não são, tá bom? E o que tem me ajudado a evidenciar? Se eu tenho um cliente que precisa de evidência, eu preciso de questões teóricas que me deem suporte para isso, né? Claro que a prática é o que vai fazer a diferença, mas eu preciso ter uma prática fundamentada. E aí, para isso, o que eu tenho estudado, e depois eu falo um pouquinho, é a ergonomia, enquanto uma disciplina clínica e teórica, a psicodinâmica do trabalho, e eu tenho estudado as questões da indústria 5.0, que é da economia circular, das questões de inovação, de automação, que é o que me dá suporte para conversar com esse público, tá bom? E aí eu coloquei aqui, só vou passar algumas fotos de exemplos cotidianos da rotina de empresa, que é o que eu percebo, por exemplo, quando eu vou para os alunos para uma indústria metalúrgica, ou mesmo para o hospital para trabalhar na área com a questão do trabalho, é algo que impacta um pouco, que a gente fala, olha, não fiz terapia ocupacional para isso, não aprendi isso na graduação, e nem na especialização, tá? Então, por exemplo, isso é uma planilha muito simples que a gente faz, e que é claro que não foi, para eu chegar, eu faço essa questão, mas as entrevistas e análise que eu fiz, teve tudo aquilo que eu conversei com vocês anteriormente, da escuta qualificada, do afeto, mas para eu apresentar isso, ela precisa ser desse jeito, com número, tá? Então, se eu quero dizer, eu tenho que provar que existe uma sobrecarga no processo, eu tenho que provar que eu tenho um tempo muito reduzido para aquilo que é necessário ser realizado, e que isso sobrecarrega. Eu tenho que provar por percentual, que tem que ser mais do que 50% ou 70%, que um sapato de segurança do trabalho, ou um outro EPI, sei lá, um óculos, uma máscara, eu estou falando sapato porque foi algo que eu vivenciei muito, está atrapalhando muito a performance desse trabalhador, tá? E isso vai ser ouvido se a gente apresenta dessa forma,
né? Então, às vezes a gente olha para isso, dá até arrepio, né? Nossa, meu Deus, eu estou percentuando a dor, né? Na verdade, eu sempre digo que é importante que a gente percentue aquilo que as pessoas precisam enxergar, se isso for necessário. Se isso alcançar o meu objetivo de mudança no processo, se alcançar o objetivo de mudança do conteúdo do trabalho, de mudança das condições de trabalho, não vejo problema em eu apresentar desse jeito, tá? Aqui é uma outra forma de apresentação. Esses números, por exemplo, são os postos de trabalho. E aí na indústria a gente usa tudo, na ergonomia e na indústria de forma geral, na indústria principalmente japonesa, a gente sempre vai classificar tudo em verde, amarelo e vermelho. Então, se eu olho para um posto de trabalho onde eu tenho mais amarelo do que verde, significa que alguma coisa precisa ser feita. Então, a indústria entende isso, tá? Se eu consigo mostrar desse jeito. Isso, por exemplo, esse é um gráfico que a gente fez de uma proposta de um novo rodízio de posto de trabalho. As pessoas da engenharia ou da indústria costumam entender que mudar de posto de trabalho para mudar a posição que você está, ou o esforço que você está fazendo, é algo que é possível. Só que quem sabe qual é o esforço que está sendo produzido, qual é o membro que está sendo afetado, qual é o esforço que está sendo feito, é alguém que não é quem fez engenharia ou recursos humanos, ou quem é líder de uma produção. Então, isso é algo que a gente consegue fazer. A gente consegue entender qual é o esforço específico, se esse esforço é dinâmico, é estático, que lugar ele tem que estar, quanto o trabalhador precisa de tempo nesse lugar para poder migrar para um outro. Só que eu preciso mostrar isso de alguma forma para alguém que é leigo nessa linguagem. Então, leigo no sentido, inclusive isso, gente, quando eu falo, gente, olha, precisamos trabalhar com a questão de migrar esforço dinâmico e estático. Dinâmico e estático, para quem trabalha com máquina, não tem o mesmo sentido que tem para a gente, que trabalha com a questão física muscular, tá? Então, são essas coisas que a gente precisa entender, que é desse jeito que a gente vai ser entendido e reconhecido nesse trabalho, tá? Essa é a mesma planilha anterior, mas na linguagem de empresa, né? Quando eu olhei a primeira vez para essa planilha, eu não fazia ideia do que isso queria dizer, né? Mas eu precisava mudar isso, porque eu sabia que o meu conteúdo de trabalho, que a condição de trabalho estava errada por causa dessa planilha. Então, eu preciso entender essa linguagem para fazer essa modificação, tá? E aí, aqui eu coloquei algumas fotos, que são fotos reais do trabalho que a gente faz e tal, para entender que usar uma trena numa botoeira de uma máquina só faz sentido se eu ouvir aquele que está trabalhando e se eu conseguir entender a condição e o conteúdo desse trabalho. Então, gente, a primeira coisa quando você chega numa empresa, eles querem saber quanto tempo você vai demorar para dar um resultado, por exemplo. Quanto tempo você descobre se isso vai prejudicar esse trabalhador ou não? Isso, o tempo na empresa é algo que tem que ser muito negociado, né? E eu falo de negociação porque é uma negociação mesmo. A gente não consegue fazer uma análise bem feita de um conteúdo de trabalho em uma hora, como a gente vê às vezes sendo feito em análises ergonômicas em empresa. Não vai ser uma hora. Talvez eu precise de um ano para ouvir quem trabalha, para entender, para estar naquele lugar de trabalho, para entender em loco o que está acontecendo. Né? O trabalho é da pessoa, né? Você se empresta enquanto profissional para olhar e conseguir aprimorar o seu conhecimento e melhorar a situação desse trabalhador nesse lugar e desse conteúdo desse trabalho, dessa empresa. Mas para quê? Para a gente, o objetivo é pensar nessas ocupações, nesse equilíbrio ocupacional dessas pessoas. Para a indústria, é para aumentar a performance, sempre vai ser isso, tá? E eu não posso achar que eu fazendo isso, eu estou totalmente contrário ao que um terapeuta ocupacional deve fazer enquanto missão e visão, tá? Vocês podem discordar de mim depois, tá bom? Rapidinho, depois, se precisar, a gente retoma isso, mas então as minhas buscas teóricas para embasar essa prática têm sido na ergonomia, na psicodinâmica do trabalho e na indústria 5.0. Na interface da ergonomia, para eu entender os determinantes de situação e regulação de trabalho, e aí eu vou, depois a gente pode aprimorar esses 4 conceitos, mas que eu tenho certeza que vocês já têm trabalhado isso na graduação, com ergonomia, enfim. Entender sempre que a gente está falando de uma ergonomia de atividade
onde a gente entende tarefa prescrita, tarefa real, de um lado a empresa, de outro lado o trabalhador, e que não existe nenhuma possibilidade de compreender o trabalho para transformar se a gente não tiver em vista todos esses conceitos. Se a gente trabalhar só de um lado, a gente não consegue ter uma compreensão do trabalho para conseguir transformar, e se a gente trabalhar só do outro também. E entender o que existe no meio. E o que existe no meio também é o que rege a nossa política, é o que rege o sistema de produção que a gente vivencia, tá bom? Na interface da dinâmica do trabalho, eu tenho utilizado um pouco para tentar pensar o trabalho não só como uma produção, né, como uma produção monetária para que a pessoa sobreviva, mas como uma possibilidade de transformação em si mesmo. Então, a relação da subjetividade do trabalho tem que ser considerada pela gente, né? Se eu sou terapeuta ocupacional, eu estou trabalhando a relação do trabalho com esse trabalhador. Então, uma ferramenta que me ajude a estudar a subjetividade vai me ajudar a entender o que é um mecanismo de defesa, por que existem situações absurdas de trabalho e as pessoas continuam sobrevivendo a esse trabalho, ou mesmo elas não adoecem a ele, ou onde que a gente consegue possibilidade de prazer no trabalho, e principalmente essa questão do prazer do trabalho associada às questões de reconhecimento. Isso é algo que eu tenho conseguido um pouco mais dialogar na indústria, as questões do reconhecimento pelo trabalho, tá? E aí eu estou falando do reconhecimento, às vezes, num mínimo grau de conseguir ouvir o que a pessoa está falando sobre o seu próprio fazer. Isso não é algo que é aprendido por outras áreas, tá? E por isso a gente não pode entrar numa empresa e achar que o engenheiro é o inimigo, que o chefe de setor é um inimigo. A gente tem que lembrar que essas pessoas tiveram uma trajetória de aprendizagem que não é uma trajetória de aprendizagem de pensar no fazer do trabalho, de pensar no trabalhar. É de pensar como ter lucro com uma possibilidade de trabalho, que eu, enquanto TO, também posso pensar, mas não é meu foco, tá? E aí a minha trajetória, só para vocês saberem onde eu já passei, para que vocês possam fazer perguntas específicas sobre essas áreas, tá? Então, eu começo a minha trajetória na indústria em 2004, no meu último ano de graduação. Era um estágio curricular, e aí eu trabalhei dentro de uma empresa, que era a ZF Sistemas de Direção em Sorocaba, e a minha parceria era com recursos humanos e segurança do trabalho. Eu sempre vou falar parcerias, porque vocês vão ver que em alguns momentos eu estou na engenharia, em outros momentos, em outras empresas eu estou no recursos humanos. E aí as ações que a gente vai fazendo, talvez tenham mais facilidade ou não, dependendo do lugar que eu me coloco nessa indústria, tá? Nesse lugar específico, a terapia ocupacional estava para trabalhar com questões específicas de conflito no trabalho, que é uma possibilidade de intervenção. Então, a gente trabalhou com algo que eles chamavam de treinamentos de chefias. Esse é o nome que a empresa diz. Se eu for explicar para vocês o que eu fazia, não era um treinamento. A gente fazia reuniões para conversar sobre o trabalhar. E reuniões que foram feitas durante 8 meses, onde a gente reconhecia esses líderes de diferentes setores para pensar quais eram suas dificuldades não só de relacionamento, mas dificuldades de processo de conteúdo do trabalho. E possibilidade de reconhecimento no trabalho, tá? Então, esse foi um trabalho que, por onde eu ingresso na terapia ocupacional, e digo que foi o único momento onde eu pude trabalhar mais próximo das questões subjetivas do trabalho, que eu acho que foi um trabalho bem positivo nesse sentido, e a gente começou de onde tinha que começar, né? A queixa dessa indústria era, olha, a gente tem alguns setores que a gente não consegue atingir nível de produção. Essa era a preocupação. E aí, atingir níveis de produção não é algo que a gente consegue só com maquinário, né? E por isso a gente optou por trabalhar com as chefias de departamento, não com o trabalhador só, apenas com o trabalhador, aquele que estava lá produzindo, porque o problema não era o problema, a gente não tem só problemas, né? Mas assim, o foco inicial não era com o trabalhador que está na máquina fazendo o processo produtivo, mas existem outros atores que precisam fazer parte desse processo, tá?
Em 2006, eu começo a trabalhar com um projeto de motoristas de ônibus de tráfego urbano, que foi um projeto de pesquisa, na verdade, financiado pela Fundação MAPF. Eu fiz todo um processo que tinha que levar em consideração, eu fazia as análises que eu quisesse, por isso eu dividi em várias etapas esse processo, e depois eu apresentava a minha pesquisa era, eu preciso apresentar o que seria um programa de qualidade de vida no trabalho ideal para motoristas de ônibus urbano. Então, como era um processo de pesquisa, a empresa ficou super disponível para que eu pudesse trabalhar, eu consegui fazer todas as etapas de um processo e fiquei fazendo isso por um ano, tá? Então, eu fiz uma fase exploratória, onde eu consegui fazer não só entrevista individual, mas reunião grupal, com vários atores da empresa, fazer uma observação de cotidiano laboral específica, para entender inadequação ergonômica, ficar dentro dos ônibus diversos turnos. Então, foi uma questão bem positiva de fase exploratória. A gente teve um tempo de diagnóstico, de pensar junto com a empresa que ações a gente ia fazer, de apresentar esses resultados, de negociar e planejar as ações e de, enfim, tentar trabalhar com o que foi escolhido como projeto, tá bom? Entre 2005 e 2006, eu também trabalhei numa metalúrgica, ela chamava Cupertuz, hoje o nome dela é Apex Tool Group, e eu trabalhei num primeiro processo, né, uma primeira fase, onde eu fui contratada especificamente para trabalhar com processo de retorno ao trabalho. Esses processos eram o seguinte, eu era contratada da indústria, tá? Então, a minha interlocução era como a gente conseguiria fazer uma possibilidade, pensar se existiria possibilidade desses trabalhadores que estavam afastados há mais de 6, 7 anos, retornar ao trabalho. E aí, para isso, a minha parceria específica para esse projeto foi com a medicina ocupacional dessa indústria e com o INSS. Foi muito produtivo, porque nessa época, no INSS em Sorocaba, a gente tinha uma analista que era terapeuta ocupacional e que estava no programa de reabilitação. Então, a gente fez todo um processo no projeto Reabilita, né, que a gente tinha muito ativo dentro do INSS nesse período. Então, desde a medicina do INSS vir para a empresa, analisar junto com a gente os postos de trabalho, uma conversa entre a medicina ocupacional da empresa e do INSS, a terapeuta ocupacional do INSS vir para a empresa, analisar junto as questões do trabalho, e mais do que isso, eu, no caso, né, enquanto terapeuta ocupacional dessa empresa, tive uma possibilidade de estar junto com esses funcionários, que eram os afastados. Então, a gente chamou eles de volta para a empresa. Então, eles vinham no horário do almoço para rever os colegas, almoçavam junto, e depois a gente fazia um grupo para falar sobre diversos temas que a gente foi elencando, né? Um deles foi pensar as dificuldades de estar num processo de afastamento. E depois pensar as dificuldades e as expectativas de querer voltar para esse lugar ou não. Então foi muito positivo, porque eram trabalhadores que tinham sido esquecidos pela empresa, né, a não ser nos benefícios tradicionais, né, continuar recebendo aí sua cesta básica, aqueles que eram acidentados do trabalho, que tinham esse benefício, continuavam recebendo cesta básica, convênio médico e outros benefícios, mas eles não se sentiam que a empresa queria esse retorno. Nesse processo, foi possível que eles percebessem isso, tá? Eu trabalhei com isso durante uns 2 anos nessa indústria. Depois disso, eu fui para uma segunda fase do projeto, que continuava o retorno dos afastados, né? Mas a gente já tinha feito uma boa parte do trabalho, a gente ia para uma segunda fase desse trabalho, e a gente começou a pensar naqueles que já tinham alguma queixa de dor ou alguma queixa de incoerência com o local de trabalho, não prazer, não reconhecimento por esse trabalho, que a gente na empresa chamava de análise de queixas, mas com quem ainda estava trabalhando, né? Porque a gente precisa pensar na prevenção para que a gente não continue afastando pessoas. Então a gente começou essa segunda fase de análise de queixas para conseguir chegar nessa última, que era a questão da prevenção. Então, quando eu chego nessa última fase, depois de uns 5 anos de trabalho nessa empresa, aí eu migro do setor de medicina ocupacional para engenharia. E aí é onde eu fico até a minha saída em 2016, né,
por conta de compatibilidade de horário, enfim, eu não consegui manter esse trabalho nessa indústria, mas ele foi muito positivo, porque ele começou de um processo de reabilitação, e a gente conseguiu ir migrando, formando comitê de ergonomia, pensando a participação dos trabalhadores no seu processo, nesse comitê. Então, eu deixei essa empresa tranquila, no sentido de melhora de processo de trabalho, de conteúdo, de escuta do trabalhador, tá? Paralelo a isso, eu trabalhava também numa instituição de ensino particular, que é o NISO, mas como terapeuta ocupacional. A gente teve, né, a gente acabou com esse projeto, infelizmente, nesse ano, em janeiro. Então, de 2005 a 2020, um programa de qualidade de vida no trabalho para os funcionários, em média 500 a 60 funcionários, com uma equipe multidisciplinar de fisioterapia, nutrição, terapia ocupacional, educação física, profissionais contratados, além do apoio dos cursos. Então, foi um projeto muito significativo, que focava a questão da prevenção, e também as questões da inclusão da pessoa com deficiência para a atividade laboral. Então, a gente fez um projeto muito importante que encerrou a minha participação nesse ano, infelizmente, né, por conta de toda a situação que a gente está vivenciando. Teve uma redução do quadro de funcionários para esse programa, tá? Mas ainda ficou uma terapeuta ocupacional lá, contratada, então eu estou tranquila também com isso, tá? E para encerrar, assim, a parceria que hoje eu sou docente, né, do curso de terapia ocupacional, não só da terapia ocupacional, mas dos cursos de engenharia, de fisioterapia, de educação física. Então, todos os cursos que têm alguma interface trabalho e saúde, eu trabalho com essas disciplinas. Mas especificamente de terapia ocupacional, tem duas frentes de trabalho que a gente abriu. De 2017 a 2019, um estágio profissional na Toyota Boshoko, que é uma indústria que ela presta serviço para a indústria Toyota, então segue os mesmos princípios, tá? E a porta de entrada desse lugar foi a ergonomia, tá? Eles queriam um projeto de ergonomia, não entendiam a princípio o que era terapia ocupacional. E depois a gente vai transformando um pouco esse projeto, mas a nossa porta de entrada aí é ergonomia, tá? Desse processo, a gente tem um artigo publicado por uma das alunas que se formou, que ela fala um pouquinho da implantação da terapia ocupacional na empresa, ela conta um pouco esse processo, e ela faz uma análise de um setor específico que trabalhamos, tá? Depois eu deixo disponível para vocês essa bibliografia também. Aqui são algumas fotos da empresa. Então a gente tinha uma participação não só em treinamentos, mas essa, por exemplo, é uma situação de reunião de resultados, né? Então, como a gente trabalhava especificamente com um setor a cada semestre, e aí a gente esgotava todas as possibilidades de entender o conteúdo desse trabalho, o processo desse trabalho, e fazer as proposições do que era necessário ser modificado. Essa foto, por que eu coloco ela aqui? Vocês vão ver que, na verdade, tem aqui, ó, né, as estagiárias, mas principalmente tem as pessoas que estão trabalhando na área. Esse é o chefe do setor e esse é um funcionário que trabalha no processo produtivo, tá? Então, quem trabalhou com a gente foram essas pessoas, que eu sempre gosto de frisar que isso é bem importante. E também um outro trabalho que a gente começou em 2017, e esse a gente está fazendo até agora, que é uma prática de extensão para uma última prática, os alunos de terceiro ano, né, de sexto semestre, que vão para um hospital comigo, mas para trabalhar especificamente com saúde e trabalho. A porta de entrada nesse lugar, esse hospital chama a terapia ocupacional para trabalhar com ginástica laboral, tá? E que, a princípio, era algo que, na primeira reunião eu disse, olha, isso é algo que a gente pode trabalhar, né? Até coloquei aqui a resolução 459 do CREFITO, que é desde 2015, dizendo que a gente pensa a questão da ginástica laboral, principalmente na questão da ergonomia cognitiva, mas que não era a única coisa que a gente podia fazer. Então, a gente fez em alguns locais um programa de ginástica laboral que a gente tem ainda trabalhado, mas a gente ampliou também alguns projetos
de reabilitação, de processos de funcionários que retornaram ao trabalho, estão na Santa Casa, e o nosso projeto de ginástica laboral não é simplesmente ir no setor e fazer um alongamento. A gente faz primeiro um estudo do setor, entrevista com todos os trabalhadores no sentido de escuta qualificada, e depois a gente faz um projeto do que a gente entende que é possível ser trabalhado por uma via de ginástica laboral. Alguns setores, por exemplo, como os setores de enfermagem, não é algo que a gente conseguiu trabalhar. A gente fez um outro projeto de ações específicas e individuais, né? Não dá para a gente parar um setor inteiro de enfermagem para todo mundo trabalhar numa mesma atividade durante 10 minutos, num começo, meio ou final de turno. Então, a gente foi adequando de acordo com a necessidade de cada setor, tá? Aqui algumas fotos para encerrar das situações que a gente vivencia. Quero dizer que o que importa em qualquer área, e em situações de trabalho também, né, não importa o lugar que a gente esteja, que seja esse lugar aqui, né, que a gente está no meio das máquinas, ou que a gente está sentado na mesa no meio da produção, a gente precisa ter afeto. Isso é o que importa sempre, né? O afeto não é... E o afeto pode ser qualificado, e ele pode falar numa mesma linguagem, né? Assim como eu tenho afeto com esse trabalhador que está no chão de fábrica, eu também tenho que ter afeto com o gerente de produção, com o diretor industrial, que não é o senhor malvado, né? Mas é alguém que tem algumas dificuldades específicas de trabalho também, né? E eu vou conseguir afeto com essa pessoa quando eu falar na língua dele. Então, quando eu conseguir chegar numa mesma linguagem, ele vai conseguir me ouvir e entender que eu tenho algo a dizer também, tá? Uma última coisa que a gente fez, o que a gente fez agora em 2020, né? A gente para em março as aulas presenciais e a gente começa as aulas remotas, né? E aí a gente conseguiu trabalhar com algumas coisas de teleatendimento para esse Hospital da Santa Casa, né? O que a gente trabalhou? Acho que tem alguma foto aqui. A gente fez algumas questões bem específicas de ginástica laboral para setor administrativo, alguns atendimentos de teleatendimento individual mesmo, a partir da criação de um podcast, de uma conversa através do podcast, mas a gente diminuiu muito as ações específicas em terapia ocupacional e trabalho nesse local, tá? A gente migrou para um outro projeto que a universidade fez como um todo, o curso de terapia ocupacional, que foi pensar, a gente abriu um projeto para o Brasil todo para pensar a rotina ocupacional, a rotina de trabalho das pessoas que se sentiam afetadas pela condição de isolamento social. E aí eu, com o meu grupo de estágio e com o meu grupo de prática, né, que era esse foco específico de trabalho, a gente trabalhou com casos específicos de teleatendimento de pessoas que precisavam repensar o cotidiano, porque tinham tido o seu cotidiano afetado pelo trabalho remoto, tá? Então, a gente focou nisso. E uma última coisa é pensar que a gente, quando vai optar por trabalhar no campo do trabalho, a gente sempre vai ter que pensar em interdisciplinaridade. E eu tenho tido boas experiências na universidade com cursos de design, de fisioterapia e de educação física. Aqui só um exemplo, ó, não é para vocês me verem na foto, não era essa a ideia, mas era a única que eu tinha desse banco. A gente, por exemplo, nas semanas de integração, a gente faz algumas atividades práticas para a universidade, junto com outro curso. E aí a gente trabalhou com ergonomia e design, e o curso de design de interiores, e a gente construiu alguns bancos para alguns lugares que a gente tinha aqui na universidade, que a gente tem na universidade, que são alguns bancos de concreto. Então, a gente fez alguns bancos adaptados para a pessoa com deficiência, e aí o olhar da terapia ocupacional e do design nessa ideia, tá? Aqui, alguns exemplos de ergonomia de campo. Lembrar que a ergonomia está em qualquer lugar, né? Então, aqui é uma experiência que a gente teve na verdade, isso não é um acampamento, mas é onde as pessoas trabalham, é o lugar de trabalho das pessoas, é uma plantação de eucalipto. Eles estão colhendo os eucaliptos para levar para uma indústria de madeira. E eles pediram que eles queriam conhecer mais sobre por que a coluna deles
doía tanto quando eles permaneciam durante muito tempo sentados, é uma colheita mecanizada, sentados muito tempo no mesmo local. E aí a gente trabalhou junto com eles, então aqui vocês estão vendo uma coluna, porque era a parte que a gente estava tentando mostrar o que era, onde doía, por que doía, e aí depois a gente vai para o caminhão, entende que lugar é esse, quais seriam as possibilidades, a pausa nesse lugar diferenciada do que eu entendo na indústria, né? Inclusive ir no banheiro nesse lugar é algo diferenciado do que a gente tem na indústria, né? Mas só para entender que é possível a gente estar nesses lugares também, tá? Aqui alguns projetos de campo que a gente faz nas aulas, então a gente trabalha com maquetes e com projetos reais, né? Aqui é uma turma de fisioterapia que a gente foi para uma indústria para estudar um setor de armazenamento, especificamente como a gente podia fazer modificações ergonômicas, tá? Aqui depois eu posso deixar com a Bárbara algumas das sugestões que eu teria para vocês em relação a algumas literaturas, algumas vocês já devem ter, já conhecem, já estudam, mas são algumas que eu também utilizei para trabalhar nessa conversa com vocês, tá? Aqui tá os meus contatos, que vocês podem ficar à vontade de conversar comigo e falar sobre isso quando vocês desejarem, tá bom? E aí eu queria abrir, não sei se eu consegui cumprir os 20 minutos, acho que não, né? Já são 10h40, desculpa, não consegui cumprir os 20, mas que a gente possa abrir aí para conversar um pouquinho. Eu parei de compartilhar, né? Deu certo? Parei. Oi, Lília. Parei. Parou sim. Ah, então tá bom. Então, muito obrigada. Imagina. Nossa, uma experiência fantástica que nos leva para dentro de um universo, né, do mundo do trabalho totalmente palpável para a terapia ocupacional. Uhum. E a gente agradece pela sua apresentação, foi muito rica. Obrigada. E agora nós temos mais 20 minutos de pergunta. Você não cumpriu os 20 minutos, mas cumpriu os 40. Desculpa. Eu me empolgo, eu sou muito empolgada com a área, gente, não adianta. Não, mas eu adoro o sapato de segurança. Eu tenho certeza que as pessoas gostaram, porque eu gostei muito, então estamos abertos agora a contribuições, vamos conversar um pouco, dúvidas, quem quiser também compartilhar a experiência, esse é o momento, a gente tem 20 minutos pela frente. Que se vocês quiserem também colocar os vídeos, habilitar a câmera, fiquem à vontade. Bom dia. Bom dia. Oi, Aninha, bom dia. Oi, bom dia, Vavita, tudo bom? Bom dia, Tudo Lília. ótimo. Bom dia. Primeiro eu queria agradecer pela oportunidade de conhecer a sua prática, por compartilhar, né, sua experiência com a gente, né? E assim, eu queria que eu sou professora da UFPE, né, na área de terapia ocupacional e trabalho. Meu nome é Ana Karina. E eu queria, assim, se você puder comentar um pouco o que é que a gente vive aqui, né, falando de Recife. Aqui a gente tem uma dificuldade enorme de inserção na indústria, né, por uma questão de tradição mesmo, de campo, né, de imersão do profissional nessa área, dentro da universidade, que é algo recente, né, e relativamente recente, em relação a ter uma disciplina específica, sabe, ter um laboratório, professores que pensem nessa área, eu acho que 6 anos, né, que a gente tem, e aí, consequentemente, a gente também tem uma dificuldade de profissionais em serviços, né, a gente tem um terapeuta ocupacional no Sereste, em indústria nós não temos, e a gente tem uma dificuldade enorme, porque nos estágios, por exemplo, a gente conseguiu um estágio em INSS, porque eu conversei com o profissional e fazia a supervisão, porque a gente, na UFPE, a gente não pode fazer o estágio, né, no campo, tem que ter o profissional e a gente faz a supervisão. Então, assim, se você pudesse falar um pouco sobre esses caminhos, né, para chegar na indústria, se você, por exemplo,
quando se formou, houve a criação de alguma empresa, né, a quem você se associou, se foi a medicina ocupacional ou algum grupo de engenharia, porque eu acho que esse grupo também tem muitos estudantes, né, a gente, enquanto docente, tem essa responsabilidade de estar abrindo o campo, e aqui, principalmente nessa região, né, na região Nordeste, que realmente não temos uma tradição de terapeutas nessa área, em serviços, em espaços. Eu gostei muito da tua apresentação, eu também trabalho com ergonomia. Hoje eu tenho trabalhado muito com a inclusão de pessoas com deficiência, e tenho trazido essa questão das ocupações, né, da rotina, associando os modelos teóricos da terapia ocupacional com a ergonomia, né, passo também pela psicodinâmica, e assim, a gente tem uma possibilidade enorme, porém aqui a gente tem essa dificuldade, né, então se você puder comentar um pouco sobre esses caminhos, né, como foi que você fez, porque aí acho que inspira, né, as pessoas, os estudantes para, tá? Obrigada. Tá. Obrigada pela pergunta. Prazer conhecê-la, Ana Karina. Prazer é Olha, meu. vou falar de 2 lugares. Um é como, enquanto universidade, a gente foi, que daí eu acho que isso só para deixar claro que por que a gente é aceito nas indústrias, porque o professor vai junto, né? Então, aqui na universidade, os estágios e as práticas, elas são junto com o professor. Então, na verdade, eu ofereço uma mão de obra minha, né, qualificada, e eu acho que é isso que a gente precisa se valorizar e dizer, olha, a hora-aula desse professor, dessa profissional, para fazer ergonomia para você, custaria tanto, mas se ela for com os estagiários dela, ela mais 6 estagiários, e você tem essa possibilidade de lucratividade. Então, eu entendo que aqui em Sorocaba funcionou quando a gente entendeu que, infelizmente, a gente tinha que dizer que se a gente estiver nessa empresa, essa empresa tem lucro. No sentido, para a gente o lucro é não só a aprendizagem, mas a possibilidade de dar uma melhor condição, mas a gente tem que deixar isso claro, que a gente está lá porque... um projeto que a gente fez assim é o seguinte, ó, eu não vou ficar aí para sempre. Eu vou com os estagiários, por exemplo, na Toyota, a gente já saiu. Olha, eu já formei dois grupos de estagiário, eu já tenho profissionais para você contratar, porque eu acho que uma dificuldade é essa. Você fala para a indústria, contrate terapeuta ocupacional. Quem você indica dos seus alunos que já está pronto para ir? Se você não conseguiu preparar durante a graduação, né? Então, a gente vai para a indústria, fui com 2 grupos, quando a gente percebeu que, olha, já tem profissional que vocês possam contratar, aí a gente sai, olha, eu estou saindo, indo para uma outra indústria, e a gente tem indicações de quem você pode contratar. Pode não ser uma contratação integral de 6 horas diárias, mas você pode contratar como consultoria. Tá? E, então, por isso que a gente conseguiu esses caminhos, tá? Porque o professor vai junto, porque a gente não tem terapeutas ocupacionais, a gente tem 2 indústrias em Sorocaba, mas a gente não tem na universidade essa possibilidade de deixar que um estagiário vá lá e fique com um terapeuta ocupacional, tá? E enquanto Lilian, assim, quando eu me formei em 2004, como é que eu entrei nisso? Porque eu tinha tido já a disciplina, então eu sabia o que era a área. Então eu fiz milhões de projetos, que eu achava que estava bom na época, né? Hoje eu acho que ele não está mais bom, mas assim, projeto de tudo que eu podia fazer numa indústria. E levei, não na indústria, mas eu levei nos lugares que já existiam. Por exemplo, essa empresa que eu trabalhei, eu fui quarteirizada, na verdade, né? Uma situação não muito boa de trabalho, se a gente for pensar no nosso outro campo de estudo, mas por uma indústria que era uma prestação de serviço que fazia ginástica laboral. E aí eles faziam só ginástica laboral, eles tinham fisioterapeutas e trabalhavam com isso. E aí eu levei o meu projeto nessa empresa e falei, olha, eu não trabalho com ginástica laboral, na época eu não me sentia preparada para isso. Depois eu me especializei, enfim. Mas eu trabalho com reabilitação de funcionários, com inclusão de pessoa com deficiência. E aí eles começaram a oferecer esse tipo de trabalho, porque aí eles tinham um profissional. E aí por isso que eu entrei, porque não tinha um outro profissional nessa indústria, e a indústria queria reabilitação. Então, o meu caminho foi ver o que já existia e fui para tudo quanto é grupo de RH, sabe, de reunião de RH, Ciesp, tinha reunião de CIPA, de reunião de sindicato, tudo que envolvia que tinha trabalhador, eu me inscrevia e ia. Então, aí no grupo de RH, as pessoas sabiam
o que existia terapia ocupacional na vida, né, porque nunca tinham ouvido falar, óbvio. Então, eu fui fazendo isso, e aí eles me chamavam, já que você entende disso, então você pode falar disso no grupo de RH? Eu posso. Então, foi esse caminho individual que eu fiz, tá? A gente não tinha, e depois disso, a empresa que a gente tinha estágio abriu o processo seletivo para terapeuta ocupacional, contratou, ficou por um tempo, né? Eu até participei desse processo seletivo, mas eu não fui porque eu já estava na universidade, não quis sair, mas teve uma terapeuta ocupacional contratada. Então, eu acho que é um caminho que a gente não conhece, porque a gente chega e vai tentar explicar subjetivamente o que a gente faz. Gente, nenhum engenheiro olha pra gente, nenhum. Aí, se eu ponho uma foto, hoje eu já sei, não vou ficar explicando, porque eu quero que eles me perguntem, que eles demonstrem interesse. Então, eu ponho uma foto de um antes e de um depois, ponho uma possibilidade de quanto de dinheiro você está perdendo aqui, quanto você poderia ganhar aqui, e aí eles vão me perguntar como, né? Mas, a princípio, a gente tem muita resistência desse tipo de linguagem, né? Porque parece que a gente está trabalhando continua trabalhando com máquina, né? Então, existe uma resistência pessoal que a gente precisa vencer para conseguir ser reconhecida nesse lugar, né? Estou vendo aqui a pergunta da Andréia, que ela pergunta nas experiências se teve uma interlocução com o SESMIT, né? Sim, tem uma interlocução em todas as empresas que eu tive, mas que também é uma linguagem totalmente diferente, porque a equipe de segurança do trabalho, que hoje é o que é obrigatório, né? Quem que sempre você vai encontrar numa empresa? Um técnico de segurança do trabalho. É uma outra linguagem. A maioria dos cursos técnicos não tem uma disciplina de ergonomia. Não fala sobre trabalhar. Nunca falou. Quando eu falo, gente, existe uma diferença entre aquilo que é o trabalhar real e aquilo que está prescrito aqui nesse papel. Eu fui lá, eu vi que tem. Não pode existir. Né? O engenheiro não entende que ele prescreveu para fazer de um jeito e que chega lá na hora, tem outras coisas que precisa dar conta de fazer. Né? E aí, se eu não provo, né, a gente precisa provar, na verdade, no sentido do porquê que isso acontece, a linguagem é outra. E a equipe de segurança do trabalho também. Aí, quando eu me deparei com um engenheiro de segurança do trabalho, eu falei, agora vai dar uma mudada de linguagem, né? Porque, puxa, é um curso que trabalha, né? Mas aí eu conhecia o currículo da Engenharia de Segurança do Trabalho, que é o currículo da USP, que é um currículo de 2 anos e meio e vai estudar ergonomia da atividade. Lá tem uma disciplina de ergonomia. Mas aí, quando eu comecei a dar aula no Senac, por exemplo, para Engenharia de Segurança do Trabalho, eu percebi que foi a primeira vez na vida que ia ter a disciplina de ergonomia. Então, mesmo o engenheiro de segurança do trabalho, que hoje é o maior em possibilidades de ergonomia numa empresa, não entende de ergonomia, ele não fez especialização em ergonomia. Né? Então, a nossa interlocução com o SESMIT também não é tranquila. Por isso que existe toda uma discussão nossa, né, de tentar que a gente consiga força política para se colocar em discussões onde o terapeuta ocupacional possa ser contabilizado e contado e desejado como profissional do SESMIT, né? Mas para isso a gente precisa de força política, de engajamento, de militância nessa área, inclusive nas nossas associações, né? Não tem nem como pagar passagem para Brasília se a Associação de Terapeutas Ocupacionais não tem nem dinheiro para ir numa reunião, né? Então eu falo que a gente tem uma outra lição de casa para a gente conseguir isso. E eu acho que é muito complexo, né, essa nossa conversa, mas eu não vejo difícil, né, eu não vejo como uma grande dificuldade de inclusão, porque é muito fácil ver o resultado do nosso trabalho numa indústria, gente, muito fácil, né, quando a gente diz, gente, olha, então, esse movimento que a pessoa está fazendo é tal movimento que está afetando tal musculatura, sabe, uma coisa muito simples para a gente. Alguém vai falar, nossa, eu falo, gente, olha onde está essa botoeira, olha a pessoa levantando a mão o dia inteiro para apertar, a gente não pode mudar isso de lugar? Para a gente fala, não, é possível que alguém não pensou nisso antes, é muito possível que alguém não tenha pensado isso antes, porque ninguém olhou essa pessoa trabalhando. As pessoas olham projeto de planta de sala, né?
E quando eu saio da sala de engenharia e fico na produção e volto e respondo, aí é fácil ver o resultado do nosso trabalho. O mais difícil é entrar mesmo. Depois que a gente entra, a gente mostra o resultado, né? Não sei se eu respondi, mas respondi demais, inclusive. Verdade. É incrível porque a gente acha, as pessoas que estão de fora acham que realmente o SESMIT poderia ser uma porta de entrada. Eu também tenho uma experiência, tive uma experiência de 6 anos e que era péssimo. Assim, pior setor para se trabalhar, muitos conflitos, né? E uma coisa extremamente automatizada, de normas, só aquilo. Gente, vamos lá. A gente quer saber mais, quer conversar. Andréa, vamos conversar mais. Vi que você escreveu sobre essa pergunta. Vocês não querem saber mais? Tem um monte de rostinho aqui que eu não conheço. Vamos, gente, vamos. Esse é o momento da gente criar um laço, fortalecer a terapia ocupacional no trabalho e também se conhecer. A gente tem mais uma pergunta. A Ana fala que a gente precisa conquistar esse espaço, ainda mais nesse momento, né, de processos políticos, sociais, políticos bem difíceis. Uma receita. Tem uma pergunta boa aqui. Elvis está perguntando, existe uma receita de como fortalecer a presença da TO na indústria brasileira hoje em dia? Ou uma direção a tomar? Então, existe, gente, existe, não sei. Na verdade, eu acho que uma receita que a gente já começou a fazer é entender que se a gente não trabalhar questões diferentes na graduação, a gente não vai formar profissionais para trabalhar na indústria, né? Gente, a gente não aprende na graduação a fazer uma planilha de Excel. A gente não aprende a trabalhar com percentual, com ferramenta ergonômica, com coisas mínimas. É muito difícil a gente fazer um diálogo com outra área se a gente não for para um outro campo, eu acho. Então, eu acho que a gente já tem feito isso. Acho que a Ana Karina fala da nossa dificuldade de muitas universidades ainda não ter um campo de trabalho estabelecido enquanto disciplina, enquanto área de intervenção, de pesquisa. Eu acho que essa é uma receita que a gente tem que fazer. Agora, como a gente fazer para que a gente consiga mostrar o resultado e entrar, né, porque é o que eu falo, depois que a gente está lá, não tem dúvida da nossa eficácia, mas o problema é que direção a gente toma para se fazer presente, né. Então, Elvis Nogueira, não sei. Elvis Nogueira é meu esposo, gente, ele está aqui me provocando, que é engenheiro, na verdade. Então, que é isso, né. Eu tenho exatamente essa experiência, Bárbara. Não sou SESMIT, eu estou dentro dela e são linguagens muito diferentes. A Andréia está falando, né, que ela é SESMIT, estou dentro e são linguagens muito diferentes. Andréia, não quer falar um pouco disso? Andréa, compartilha com a gente sua experiência. Sim, compartilho. Deixa eu ver se consegue botar o vídeo. Eu estava no computador, o computador piscou, entrei no celular. Agora deu. Está me vendo? Agora deu. Eu sou terapeuta ocupacional do Ministério da Saúde. E estou trabalhando no Hospital Universitário do Espírito Santo, que é gerenciado pela EBSER, né? Então, e me colocaram dentro da saúde do trabalhador, que tinha uma demanda, que antes da EBSER já existia um trabalho com saúde do trabalhador dentro do hospital, é uma coisa que existe desde a década de 90, e então o pessoal que estava nesse núcleo entendia que o terapeuta ocupacional era um profissional interessante e demandava muito das profissionais do hospital contratados pela EBSER, né? Aí, com a minha chegada, como eu não era da EBSER, eu podia circular por todo esse hospital de uma outra forma, né? Então, me colocaram exclusiva na saúde do trabalhador. Eu sou ergonomista, tenho especialização desde em 2000 que eu fiz isso, mas fiz com uma outra ideia. Na época, eu trabalhava com cardiologia, não tinha nada a ver com o que eu faço hoje, né?
E, e aí, dentro desse hospital, existe uma diferença de linguagem muito grande dentro desse espaço de saúde do trabalhador. Tem o TESMIT, que é muito legalista, que trabalha com medicina ocupacional e tal, e tem essa galera da universidade que tem uma vibe mais da psicodinâmica do trabalho e tal. E aí eu entro dentro dessa confusão, né? Uhum. Então, eu sou percebida de formas diferentes por essas duas equipes, né? Na realidade, hora eu estou encaixada num lugar, hora eu estou encaixada no outro lugar, né? E aí tenho conseguido me colocar. O espaço que eu consegui mais forte como TO dentro do hospital nessa área foi de adaptação de postos de trabalho, de avaliação ergonômica desses postos para o retorno do trabalhador que estava em afastado por alguma doença, que tem alguma restrição laboral, nesse sentido, sim. Uhum. É um desafio muito grande, né? Mas muito legal, apaixonante. Eu acho que quando a gente... É um jogo de poder, assim, que cansa, né? Eu falo que a gente tem em qualquer área, mas assim, sei lá, acho que na indústria parece que você está no olho do furacão. Então, você tem que sempre estar, né, numa questão muito firme daquilo que você faz, porque toda hora você está sendo testada, né? Principalmente a dificuldade que a gente tem em chão de fábrica. Acho que no hospital eu percebo um pouco menos, porque a gente tem mais mulher, mas na indústria, por exemplo, nas engenharias que eu trabalho, não tem nenhuma mulher, né? Então, como é que eu vou escutar essa pessoinha aí, né? Que não entende, que acha que a indústria é um lugar de homens, né? Então, muitas dificuldades, assim, de se fazer ouvida, né? Acho que depois de um tempo a gente vai se sentindo um pouco mais convencida, e aí, né, as reuniões de engenharia e de liderança que eu participo, que sempre tem eu e todos os homens, eu já começo falando, gente, queria só pedir que a gente pulasse essa parte do jeito que vocês estão me olhando, para a gente ir direto no assunto que compete, né? Porque senão a gente fica um tempão eles me testando para ver se eu sei. Então eu começo sempre falando isso. Eu falei, gente, vamos começar pulando que eu sou mulher, que vocês estão tentando entender se eu realmente tenho um espaço aqui. Se vocês quiserem, eu falo sobre o meu currículo, mas vamos já direto para o assunto, que é o que eu também estou aqui para discutir. Porque em muitas reuniões eu passava 2 horas de reunião tentando convencer que, eu entendo alguma coisa, deixa eu falar, deixa eu ouvir. Então, por isso que, para mim, na verdade, eu acho que é muito mais fácil trabalhar com engenheiro do que com SESMIT. Porque, não sei na experiência de vocês, mas o SESMIT, as pessoas entendem que, olha, eu sou da saúde, eu trabalho para a saúde, eu estou na mesma linguagem sua. O que não é verdade, né? Então, viu, eu sou parceira aqui, ó. Só que aí a pessoa fala uma coisa que você fala, da onde que veio essa parceria aí? Porque eu nunca falei isso com você, desse sentido, não é o que eu acredito, né? Então, quando a gente tá, por exemplo, com engenharia, eu acho que é mais fácil, porque é totalmente diferente do que a gente acredita, né? Eles estão para uma coisa, a gente está para outra, mas eles conseguem entender que talvez eu seja útil para aquilo que precisa chegar aqui. Na verdade, nós estamos lutando pela mesma coisa, né? E é isso que eu sempre digo, gente, ok, eu estou pensando na saúde da pessoa, na saúde do processo, nas pessoas serem mais felizes. Você está pensando no dinheiro que você vai dar para o seu chefe, mas beleza, nós dois estamos recebendo esse dinheiro. Então, talvez trabalhando junto, a gente consiga... Vai dar certo, Então, eu acho que essa coisa velada do poder na indústria, talvez é algo que a gente tenha um pouco de dificuldade de trabalhar, né? Talvez o plano para fortalecer seja esse, né? A gente já ir sabendo que isso vai acontecer e já pensar uma estratégia para resolver, né? O bom é que, em um curtíssimo espaço de tempo, a gente vira parceiro do trabalhador, né? Porque a gente tem uma facilidade para fazer isso, não tem? Eu falo, gente, o trabalhador é resistente com isso. Com os engenheiros, eles vão ser mesmo, lógico, eles vão lá, mudam as coisas e nem perguntam como tem que fazer. Eu falo, tudo bem, isso aí é algo que eu consigo fazer com facilidade. Então, aí, isso a gente vai virando um pouco instrumento
de mediação, né? Porque para a gente é fácil fazer isso, a gente sabe ouvir, né? E acaba dando voz para o trabalhador. Exato, né? Que é só isso, né? Porque às vezes falam, nossa, super ideia. Eu falo, a ideia não foi minha, foi do cara que trabalha com você há 20 anos e você nunca ouviu. A ideia não é minha. Ah, mas ele nunca falou isso para mim. Eu falei, você nunca perguntou. Né? Eu fui lá, perguntei, ele me falou, eu vim aqui, falei para você, e você acha que é uma ótima ideia. Então, eu acho que é esse jogo que a gente tem que entender se a gente gosta de jogar ou não também, né? Porque tem gente que não... Né, eu tive colegas que começaram trabalhando comigo falando, Lília, eu entendi, legal, mas eu não gosto de jogar esse jogo. Não gosto de fazer brincadeirinha de número para provar o que a gente está fazendo. E é isso, né? É isso, faz brincadeirinha de número, gente. Eu falo para os alunos, gente, cadê os números? Não tem número aqui. Você não leve nada sem gráfico, sem número, porque ninguém vai olhar para você, né? Mas eu acho que é isso. A gente tem uma linguagem diferente, mas que é uma linguagem potente que pode fazer diferença, né? Que faz diferença, eu acho. Faz, né? Muito, faz. É verdade. Eu acho que tem algumas perguntas aqui. Então, vamos lá. O Mafferson está pedindo para vocês assinarem a lista de presença. Por favor, assinem, está aqui. A Marina fala, sinto muito que você passe por isso, Lília. Admiro a resistência, eu também. É horrível isso. Experiência própria. A Ana Karina fala também, acha, a engenharia já começa acreditando no conhecimento da terapia ocupacional. Aquilo que a Lilian bem falou para a gente, né? Eles veem o resultado e aí eles acreditam. O SESMIT realmente é muito difícil. Eu tive uma experiência e não consegui ficar no SESMIT por realmente conflitos de interesse da minha parte deles. Enfim, aí é um momento para uma outra discussão. Gente, quem mais quer fazer pergunta? Quem mais quer conversar com a Lília? A gente ainda tem uns minutinhos. Vamos lá. Eu agradeço a Andréa pelo compartilhar das suas experiências. Muito legal, né? Muito legal. A gente tem aqui gente do Brasil todo. Muito bacana. Eu que agradeço. E a pandemia está sendo ótima, porque eu me sentia tão sozinha nesse mundo. Estou descobrindo a terapia ocupacional, um trabalho no Brasil inteiro. Estou amando esse negócio. É isso mesmo, né? É verdade, André. Tudo tem dois lados, né? Eu estou amando. Dois não, eu acho que tem mais alguns lados, né? Dois só é muito pouco. Essa coisa de bem e mal não é o que a gente acredita, né? A gente tem muitos lados. Pois é, André, e já a gente tem mais conversa, fiquem ligados e ligadas, que a gente tem uma agenda cheia até dezembro desse ano, de 2020, né? Aí, em 2021, a gente vai pensar, analisar, ver como foi esse modelo, essa proposta, mas é isso. Gente, então, por favor, assinem a lista. Tantas colegas, tantas pessoas queridas, amigas aqui dentro, muito obrigada. Lília, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço. Pela sua fala. A gente aprendeu muito com você aqui hoje. Muito obrigada a todas as pessoas que participaram desse nosso segundo ciclo de debate. A Lilian está deixando aqui mais uma vez o e-mail dela, mas a gente vai colocar também na página do LASH, tá certo? O e-mail da Lilian para quem queira entrar em contato. A Carlinha salienta aqui o endereço do Instagram do LASH, que é @LASHLaboratório. Então, sigam, compartilhem e fiquem ligados na agenda. Mais uma vez, eu reforço que esse ciclo de debates vai estar na nossa página no YouTube e a gente já divulga. Vai subir o vídeo e divulgar.
A Dani dá o parabéns. A gente não conseguiu gravar o da Dani, mas a gente vai fazer um final do ano com a Dani para a gente gravar. Para a gente gravar, porque a gente não quer perder. São trocas de experiências, são aulas, são coisas muito ricas e que só fortalecem a terapia ocupacional no trabalho. Um beijo, Lilian. Agora eu passo para você, para você se despedir da gente. Espero que a gente possa fazer mais conversas, eu já estou seguindo vocês, parabéns pelo trabalho, né, pelas pesquisas, se fortaleçam aí, e uma última coisa, tenham um par, tá? Essa área é muito complexa para a gente ir sozinho, então tenham pares, eu acho que isso fortalece, isso dá um ânimo para que a gente consiga continuar, né? Então, não faz mal que a gente divida o salário, os primeiros salários com alguém, então vão, que tem espaço para todo mundo e mantenham pares. A Marina está aqui concordando, né? Então, na indústria é bem importante. Se você for sozinho, encontre um par lá dentro, o mais rápido possível. Tá bom? Fiquem bem, espero que nos vejamos em outras oportunidades. Até! Obrigada. Tchau, tchau, gente. Muito obrigada e até o próximo ciclo de debates do LASH. Até, obrigada. Vamos botar as telinhas para a gente printar? Faz uma foto. Vamos, todo mundo, se todo mundo puder colocar a câmera. Eu sei que muita gente já saiu, mas a gente... A Marina, a Dani. Agora eu tô vendo as pessoas. Ai, que legal. Eu não vou sair sem ver. Vamos, pessoal, colocar aqui as câmeras, porque aí a gente faz um printzinho da tela. Todo mundo se ajeita. Bota a tela, eu fico com vontade de perguntar. Tá vendo? Isso é uma estratégia. Então vamos lá, todo mundo